Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui com vocês para falar dos comentários que vocês fizeram sobre os vídeos nesses últimos 8 dias. Eu estou aqui, já vou rápido porque tem muita coisa para comentar, graças a Deus que vocês estão vindo comigo e participando. Então, em um vídeo que eu gravei chamado "Será que a heterossexualidade vai acabar?", porque a própria heterossexualidade, como nós conhecemos hoje, é uma construção social, uma vez que em povos da antiguidade, como os gregos, por exemplo, havia uma concepção de virilidade onde homens se amavam. A mulher não era objeto do amor, porque era considerada um ser inferior. Então, homens amavam homens. Então, é diferente do conceito de homem hoje, em relação à diferença entre homens e mulheres, porque hoje homens que transam com homens são considerados gays ou homossexuais, e esse conceito de homossexualidade é um fenômeno que se dá principalmente a partir do século XIX. Então, os conceitos sobre sexualidade mudam, e nesse glamour todo em torno da homossexualidade, será da bissexualidade, da transexualidade, enfim, será que um dia vai acabar essa prática de homens que só transam com mulheres e vice-versa? Então, foi a pergunta desse vídeo com esse tema. Será que a heterossexualidade vai acabar? E o Dirceu Amantini disse: legal, professor, parabéns, ajuda o povo a pensar. Muito obrigado, Dirceu Amante. No meu vídeo chamado Pornologia entre o Sagrado e o Safado, nesse vídeo eu falo sobre a ausência de material acadêmico na pornografia. E a pornografia ela tem muitas representações sociais no seio dela. A pornografia apresenta, por exemplo, um homem que é o dominante da cena, um homem que conduz a louca de pedra, que geme, que grita, ou seja, nas cenas a razão está com o homem e a paixão está na louca de pedra, que é a mulher. E as cenas de estupro são consideradas recreativas, ou seja, são toleradas em nome da recreação. Então, muitas coisas que somos debaixo do edredom. E a pornografia apresenta um material sociológico imenso para a gente fazer reflexões sobre a vida da sociedade. E por que os intelectuais não frequentam os sets de filmagens? Porque não temos aquele hábito de antigamente de fazer a transição entre o sagrado e o profano do ponto de vista intelectual, da mesma maneira na relação entre o sagrado, que está sempre criticando, o suposto sagrado está sempre criticando nas igrejas, os pastores, a pornografia, mas não há uma interação intelectual sobre o que é o safado da pornografia. Então, não há praticamente material acadêmico, pelo menos não tenho visto, a respeito da pornografia. E dentro desse raciocínio, a Neuza Galione disse: sabe nada, inocente, procure se orientar. Então a Neuza Galione deve ser uma grande especialista em pornologia, Ela deve frequentar sete de filmagem de pornografia, porque se eu estou fazendo uma pergunta a respeito da interação intelectual dentro da pornografia, e ela está dizendo que eu não sei nada, então eu acabo de encontrar aqui a primeira especialista PhD em pornologia, em pornografia, senhora Neuza Galione. Parabéns, doutora Neuza Galione. O que é uma narrativa? Nesse vídeo que eu faço considerações sobre várias narrativas míticas, filosóficas, sociológicas. As narrativas se diferenciam. E o que é uma narrativa? São formas diferenciadas de tratar da realidade. A narrativa jurídica, a narrativa científica, a narrativa mítica, a narrativa do senso comum, a narrativa filosófica. E dentro desse assunto, o professor Celso Melo disse:
maravilhoso. Muito obrigado, professor Celso Melo. Mais uma vez, pornologia entre o sagrado e o safado. E dessa vez, a fraternidade da luz. Disse, muito bom teu raciocínio, irmão. Muito obrigado, fraternidade da luz. E o Ayrton Melo botou um montão de coraçãozinho, deve estar apaixonado por mim, o Ayrton Melo, né? Muito obrigado aí, Ayrton Melo, pela sua participação. A pornologia entre o sagrado e o safado, mais uma vez. E a Luciana Anjo disse, você comenta muito bem o que não gosta e esconde esconde o que você não gosta. As propinas e mensalão também são pornografias, porque eu coloco também a pornografia do governo Bolsonaro no sentido de que é um governo que sequer esconde as suas mazelas, né? Elas aparecem de forma pornográfica, então ele chama também o mensalão de pornografia. É o pensamento... Tá calor aqui, por isso que eu estou fazendo esse movimento aqui, desculpem, tá sem ar-condicionado nessa sala. Mas não tem nada a ver, eu faço uma consideração, o pensamento binário ele é assim, falou mal do Bolsonaro, tem que falar mal do Lula também, tem que falar mal do Lula. Não, gente, se eu faço uma crítica ao Bolsonaro, é ao Bolsonaro, né? Se eu faço uma crítica ao Lula, é ao Lula. Logicamente que os movimentos políticos são dialéticos, são históricos, mas uma crítica é ao Bolsonaro, outra crítica é ao Lula. Eu não tenho que ficar refém de falar do Lula porque estou falando em relação ao Bolsonaro. E o mensalão não tem esse caráter pornográfico de demonstrar, de aparecer de forma escrachada aquilo que era ilícito. Mas no governo Bolsonaro, sim, é isso que eu chamo de pornográfico. Há diferenças, precisamos considerar as diferenças. Precisamos parar com esse simplismo de achar que o mais é sempre menos, como os bolsominions costumam fazer. Como eles têm dificuldade de pensar as coisas dialeticamente, eles pegam a complexidade e transformam em pequenas coisas ou em uma coisa só. Pelo menos tentam. Então é isso aí. E no dia 15 do 11, no comentário de vocês, o Benjamin Poeta disse, ética, política e sociedade, precisamos para a vida. Muito obrigado, Benjamin Poeta. A Silvia Caetano disse, precisamos muito no Brasil de respeito de classe social, educação, de um modo geral, respeito. Muito obrigado, Silvia Caetano. A Dote Mareu disse, nada a ver com isso. Ela diz, nada a ver com isso. E ela vem dentro do canal dizer que não tem nada a ver com isso. Mas muito obrigado pela sua participação. Volte sempre para dizer sempre que não tem nada a ver com isso. Então isso também ajuda a proliferação do canal junto à plataforma do YouTube. Não tem problema, pode vir para criticar também. Muito obrigado pela sua participação e volte sempre para dizer que não tem nada a ver com isso. Muito obrigado pela sua participação. Somos homens ou peixes, parte 2, né? Teve a parte 1 e a parte 2 foram aulas, né? E o Gabriel Araújo disse, ótima aula desse professor de muita qualidade. Muito obrigado, Gabriel Araújo. Chororô da imprensa e Haddad Bolsonaro. Esse vídeo é de 2018, antes da eleição do Bolsonaro, né? E o Ayrton Neto disse, achei errado, já que o liberalismo acredita nos 3 pilares. Depende do que ele chama de 3 pilares. Se for o tripé econômico, isso é uma coisa do governo Fernando Henrique para cá, que está relacionada ao Brasil. Nem todo país austero considera que o Estado tem que gastar menos e arrecadar mais. Isso é uma coisa do nosso tripé econômico. Então isso não é uma coisa do liberalismo, né? Ele disse, você não citou nada do liberalismo. Claro, né? Não tem como citar tudo do liberalismo aqui. Senão eu ficaria aqui o dia inteiro, né? Conversando com você. Não dá para citar tudo, né? Então, ele disse, você não citou nada do liberalismo e citou esses 3 pilares na social-democracia. Sinceramente, não sei do que você está falando. Não sei, se eu tivesse falado isso em relação à social-democracia, eu saberia, né? Acho que você está viajando na maionese estragada com data de validade vencida. O Haddad acredita na regulamentação das mídias, né? Mas você pode regulamentar o exercício das mídias e continuar sendo liberal ou não liberal. Isso
Isso não tem nada a ver. As mídias têm que ser regularizadas de acordo com a lei, né? Por exemplo, é justo um cara chegar numa concessão pública e fazer, dentro de um programa jornalístico, uma divulgação de tratamento precoce que a ciência diz que não devem ser usados em nome da liberdade? É uma pergunta. Então, vamos lá. Homens ou peixe, mais uma vez, né? Teve uma pessoa aqui que comentou 2 vídeos, né? Homens ou peixes, e o outro aqui entre machismo e feminismo, sobre machismo e feminismo. E sobre isso a Ana Paula de Castro disse: isso é uma aula? São 2 vídeos que deu dentro de uma sala de aula, né? Isso deve ser uma aula. O que você acha? O Marlon Trader disse: melhor professor de sociologia. Muito obrigado, Marlon Trader. Mas menos, tem muita gente boa nesse país aí, nesse Brasil, mas muito obrigado pela sua participação e pelo elogio. Pornologia entre o sagrado e o safado, mais uma vez, e dessa vez a Darlene Norman disse, acho que mandou umas fotos aqui com caracteres japonês, dizendo que tem mais de 18 anos. Ô Darlene Norman, eu sou casado, Darlene Norman, não me comprometa. Onde nós habitamos, né? Porque a habitação, ela é diversificada. Nós habitamos nossas casas, mas nós habitamos valores culturais, nós habitamos formas de pensamento, e hoje nós habitamos em rede, né? Então esse vídeo fala sobre isso e é uma aula. E o Universo Geográfico disse: a sua didática é bacana, professor. Muito obrigado, Universo Didático. Belo nome. Se eu tiver um filho, vou colocar esse nome nele e vou chamar de Unizinho, né? Unizinho, Universo Didático. Somos homens ou peixes, parte 2, né? Mais uma vez aqui, porque habitamos uma rede, mas aquele que cai na rede é peixe, né? O que habita a rede é homens. Então, nesse texto, nesse vídeo, eu falo sobre isso. E o Raimundo Rodrigues Pantoja Neto disse: descubra se você é homem ou peixe, torcedor do Santos, né? Torcedor do Santos é peixe, eu vascaíno sou bacalhau, e o flamenguista é urubu. O flamenguista que há de perder a Libertadores para o Palmeiras, ok? Vocês estão rezando? Eu também. E a Leide Leal disse: eu sou salmão. Muito obrigado, Leide Leal, pela sua participação. E se você conhecer alguma sereia, fala para ela vir falar comigo. O Sagrado e o Comercial foi um vídeo que eu gravei em sala de aula, e a Patrícia Porto Azevedo disse: a sociedade é tão louca e doentia que os corpos da pessoa, já não de hoje, são moeda de troca. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Na sociedade pós-industrial, sobretudo, o corpo humano é moeda de troca, porque nós trabalhamos com o corpo. E essa foi uma das críticas de Marx, né? O capitalista, ele detém os meios de produção e os bens, e o bem capital, que propicia a produção. E a classe trabalhadora, a classe proletária, a classe que gera a prole, os filhos que trabalharão na indústria. Então, os trabalhadores são considerados a partir do seu corpo. Então, nós trabalhadores trabalhamos com o corpo. Vendemos, sim, o nosso corpo como objeto de produção. Então, não é só a prostituta que vende o corpo. Nós, trabalhadores do setor primário, terciário, prestadores de serviço, nós vendemos o nosso corpo para o acúmulo do capital. Então, não é só, desculpe, é calor aqui em São João de Meriti. Então, não é só, e eu não gosto de andar com lencinho, né? Então, isso prejudica muito. Então, não é só a prostituta que vende o corpo. Você, trabalhador, você também vende o corpo, ok? Então, vender o corpo faz parte da organização trabalhista da modernidade, né? A condição de trabalhador faz parte, né, dessa vida pós-industrial, cujo objetivo principal é a produção, o lucro, o consumo e o acúmulo do capital. A figura da mãe já não é sagrada há muito tempo, né? Porque eu falo sobre vários valores do sagrado, né? Então eu falo da mãe também, né? E ela fala aqui que a
há muito tempo já não é objeto sagrado. Tem mães que fazem programa junto com as filhas, né? Uma crítica meio simplista, né? Se a mãe faz programa com a filha, porque essa mãe não é sagrada? Menos. Muitos devem ser, mitos devem ser desmistificados. Não necessariamente. O mito tem o seu lugar. Eu sou cristão, eu creio na linguagem mítica de que Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, nasceu de uma virgem. Isso é uma linguagem mítica. Então o mito tem o seu lugar, mas o mito não deve ocupar o espaço, por exemplo, da ciência. Então, é engraçado como sua explicação são muito esclarecedoras. A maioria dos homens acham que pênis é uma coisa sagrada e muitos se reduzem a isso, né? Porque eu falo de várias culturas onde o órgão genital masculino é considerado sagrado, né? E ela faz uma crítica aqui a essa cultura peniana, né? Onde os homens concentram toda a sua vida sexual no pênis. Então, a sexualidade tem toda uma arte de sedução no entorno. Eu não acredito nos dogmas da Igreja Católica, né? Eu devo ter falado alguma coisa da Igreja Católica também. Não sou católica, prefiro acreditar na ciência. Assim, como eu falei, a ciência tem o seu lugar e a crença também tem o seu lugar, o mito tem o seu lugar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora estou compreendendo de onde veio essa palhaçada de antigamente de supervalorizar a virgindade da mulher, né? Porque a mulher ela é considerada em muitas culturas um corpo, um templo sagrado, né? A ser preservado, né? Também. Eu falo isso nesse vídeo que eu falo sobre o sagrado e o comercial. Agora virou o 8 ou 80, sociedade louca e doentia que vivemos. Não necessariamente em todos os aspectos, né? Nós temos, por exemplo, famílias que nos educaram muito bem. Nossas famílias não são loucas e doentias. E os valores familiares que nós recebemos também recebemos nessa sociedade. Então as coisas boas que nós recebemos nessa sociedade. Mas toda a sociedade, e principalmente a nossa, sobretudo a nossa onde vivemos, é contraditória. Mas tem muitas coisas boas na nossa sociedade. Não podemos nos esquecer disso, né? Por isso que estamos aqui. Por isso que eu estou aqui em um colégio onde eu dou aula, onde nós conseguimos dizer para a sociedade que lugar de criança é na escola. E hoje toda criança, todo adolescente tem por direito estar na escola. E o político, o responsável público que não responder bem a isso, ele pode ser incriminado por responsabilidade, por crime de responsabilidade. Isso foi uma coisa que nós criamos como sociedade, coisa muito boa. Então nem tudo é ruim na nossa sociedade. Será que Lula e Bolsonaro voltarão a ser aliados? Eu faço essa colocação porque Bolsonaro está aí namorando com o PL, que é centrão. E o Bolsonaro já foi aliado do Lula, mesmo indiretamente, e diretamente, por que não? Porque ele era centrão, e o centrão era a base aliada do governo. Então, se ele era centrão, e ele disse que sempre foi centrão, e o centrão foi aliado ao governo, Bolsonaro também já foi aliado a Lula, né? Então, a Maria Araújo disse, muito estranho, porém, o ser humano é muito ideologicamente falando, é mutante, né? Ela diz assim, muito estranho, porém, o ser humano é mutante ideologicamente. Concorda? Em parte, né? Tem coisas que ideologicamente eu não sou mutante e jamais serei, penso eu. Eu creio na igualdade, numa sociedade que apresente a igualdade de oportunidade, sobretudo a partir da educação. Eu posso mudar em muitas coisas, mas eu creio na igualdade. Eu penso na igualdade como direito que deve ser construído pelas sociedades. Isso, o respeito à Constituição democrática que nós construímos, isso, nesse pormenor, eu não estou propenso a mudar, porque nós devemos defender a nossa Constituição democrática, Constituição cidadã. Então, em muitas coisas, eu, por exemplo, faço parte do movimento antirracista. Nesse tipo de coisa, não estarei propenso a mudar jamais, com certeza. Então, em muitas coisas somos mutantes, mas em muitas coisas não. Mas Bolsonaro é aquele político que hoje ele é uma coisa, ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra completamente diferente. Já em relação a mim, isso não acontece. E o canal da Health diz, eles já foram aliados. Sim, Bolsonaro já foi aliado do governo.
O intelectual orgânico, numa aula, né? O Márcio Oliveira disse: meu amigo, o homem nunca saiu desse primeiro céu que conhecemos. Não sei o que isso tem a ver com a minha aula. Não lembro eu ter falado em primeiro, segundo ou terceiro céu nesses vídeos, não. E mais uma vez, no vídeo, será que Lula e Bolsonaro voltarão a ser aliados? O Ferreira 10 disse: Lula em 1999 ainda não havia sido presidente e não havia mostrado o que ele era, o que ele realmente é. Bom, Lula sempre se disse de esquerda, Bolsonaro diz que é anti-esquerda. Se Lula sempre se disse de esquerda e Bolsonaro sempre foi anti-esquerda, então em parte Lula sempre foi, neste pormenor, o que é? Evidentemente que o PT não fez um governo de esquerda. O PT fez um governo procurando mitigar os efeitos deletérios do neoliberalismo na população mais pobre, fazendo a inclusão social, fazendo a mitigação das mazelas sociais, né? Procurando transferir renda, atacar a fome, mas ele sempre se mostrou de esquerda, né? E ele disse: Hugo Chávez, que assumiu a Venezuela em 1999, mudou o discurso depois. Mudou o quê? Ele fez a nacionalização do petróleo, propunha a sociedade bolivariana, e isso está acontecendo até hoje, propunha um movimento anti-americano que perdura até hoje. Então, ele sempre fez isso. E o Bolsonaro aqui estava fazendo, sabe o quê? Criticando a privatização do governo Fernando Henrique e elogiando. Nesse vídeo ele está elogiando a estatização do que estava fazendo o governo de Hugo Chávez. E como Lula era contra a privatização, ele estava aqui elogiando a Lula. E hoje ele se diz a favor da privatização proposta principalmente por Paulo Guedes. Então, calma, né? Calma lá. Então, ele mudou o quê? O Hugo Chávez mudou o quê? Quem mudou? Foi o Hugo Chávez ou foi o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele diz assim, o Bolsonaro, apesar de ter elogiado os dois, nunca foi aliado deles. Acabei de falar há pouco tempo. Bolsonaro diz: eu sempre fui centrão. Ele falou há poucos dias. E ele era centrão na época do governo Lula e fazia parte da base aliada que dava apoio político para o Lula. E quem falou que sempre foi centrão? O Bolsonaro. E o centrão apoiava quem? O Lula. Então ele era aliado, direto ou indiretamente, ou seja, muito, muito diretamente, né? Diga-se de passagem, né? Então é isso. O problema do conhecimento, parte 3, é um vídeo que eu gravei em sala de aula. E o Gumercindo Alves disse: esse sujeito é um daqueles que só sabem fazer lixo nos grupos de WhatsApp. Já pedir várias vezes para o administrador do grupo para bloquear essa pi. E os caras não fazem nada. Ele está preocupado, porque às vezes eu coloco um vídeo meu no grupo e ele está muito preocupado com isso. Está nem dormindo. Coitado dele, né, gente? Ele não está nem dormindo por minha causa, está tendo pesadelos e tudo por minha causa. Oh, que peninha dessa criança, gente. Olha, vou orar por você, tá, meu filho? Para você nunca me encontrar por aí nas redes sociais, para você ter um pouquinho de paz, ok? Vou orar por você. Mas muito obrigado pela sua participação, porque a participação de vocês ajuda o vídeo a subir na plataforma do YouTube. O problema do conhecimento. Mais uma vez eu falo do problema do conhecimento em sala de aula. E o Gilson Marques Nogax disse: pena, estava indo tão bem, agora eu estou indo muito mal, segundo ele falou aqui. Não sei porquê, mas eu devo ter falado alguma coisa que desagradou o senhor Gilson Marcos Nogax, mas muito obrigado pela sua participação. É isso aí, essa foi a participação de vocês durante essa semana, e semana que vem a gente volta na segunda ou terça-feira falando sobre a participação de vocês, né, nos últimos 8 ou 7 dias, ok, galera? Vocês são do coração.